Boa noite, internautas. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando o programa Chamando Vencedores, que é uma realização da igreja em Cosmópolis. Nós nos reunimos aqui em Cosmópolis, na rua 22 de abril, número 47. Todos os sábados, às 20 horas e aos domingos pela manhã, 9 horas, com o fim de partir o pão. E aqui na TV Jaguari, nosso encontro é semanal, todas as terças, às 18 horas e 30 minutos. Estamos ao vivo, hoje é dia 11 de dezembro de 2012. Nosso tempo de programa aqui é aproximadamente 20 minutos. Então, convidamos você a permanecer conosco até o final deste programa. E hoje, nós vamos desfrutar de uma porção da palavra aqui do Senhor, está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, que nos traz uma importante revelação a todos nós nos dias atuais. Mateus 16, a partir do versículo 5, nos diz que, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Então Jesus disse a eles: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, a princípio, não entenderam essa advertência do Senhor, de se acautelar, tomar cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles pensaram que Jesus estava os advertindo com relação ao fato de que eles esqueceram de levar pães para se alimentar. Porém, Jesus repreendeu-os, dizendo: olha, vocês não têm me acompanhado tanto tempo, vocês não têm estado junto comigo, não vede a multiplicação dos pães que eu fiz, e alimentei multidões com apenas 5 pães. Então, eles compreenderam que não era de pães físicos, de pão físico que o Senhor estava falando. E novamente, versículo 11, como eles não compreenderam que falava a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas sim da doutrina dos fariseus e saduceus. Na sequência, nós vemos a partir do versículo 13, que Jesus retirou os discípulos de Jerusalém, da grande cidade de Jerusalém, e os levou para um local chamado Cesareia de Filipe. Então, assim nos diz o texto bíblico. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Ora, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros falam que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus disse: olha, muito bem, isso é o que o povo diz, mas e vós, que estáis comigo há tanto tempo, me acompanhando dia a dia, quem sou eu para vocês? Então, versículo 16, Pedro, tomando a frente, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Bem-aventurado és, ou seja, feliz és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre esta revelação de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja edificada. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então o Senhor entregou, podemos dizer assim, uma administração nas mãos da igreja edificada, que é a igreja unir aqui na terra, concordar a uma só voz, num só espírito, numa só alma, o Senhor ligará nos céus. O que desligar aqui será desligado lá. Mas enfim, a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia é aqui, onde o Senhor mesmo diz, a minha igreja. No Velho Testamento não há essa palavra igreja, embora haja muitos fatos que revelam a igreja no Velho Testamento. Por exemplo, Eva, a pessoa de Eva é uma figura da igreja, Adão é uma figura de Cristo. Adão, num profundo sono, foi tomada uma costela do seu lado e foi edificada uma varoa, uma mulher que recebeu o nome de Eva, para ser a sua auxiliadora idônea, sua companheira, sua expressão. Então, Adão prefigurando a pessoa de Cristo. Cristo morreu na cruz por cada um de nós e do seu lado
né, jorrou sangue e água, como diz no Evangelho de João. Então ele foi ferido no seu lado, na sua costela, e dali jorrou água, simbolizando o Espírito, e a partir do Espírito foi gerada a igreja. Então a igreja saiu, podemos dizer, do lado do Senhor. Então essa edificação de Eva, que foi edificada a partir de uma costela de Adão, prefigura a igreja, e Cristo, Adão prefigura a pessoa de Cristo. Então há muitos símbolos no Velho Testamento. O próprio povo de Israel prefigura a igreja, e outros, né? Outros fatos, outros exemplos, outros símbolos prefigura Cristo e a igreja. Mas a palavra igreja, que significa assembleia dos que foram chamados para fora deste mundo, é mencionada pela primeira vez aqui em Mateus 16. E uma revelação tão importante como essa, como é a igreja, nós vemos que Jesus retirou o povo de Jerusalém para conceder essa revelação. O que nos dá a entender, né, nos dá uma revelação acerca desse assunto, desse fato, deles saírem de Jerusalém, é que Jerusalém naquela ocasião, ela era tomada por muita religião. Há muitos grupos, entre eles fariseus, saduceus, religiosos, fervorosos em guardar a doutrina, em guardar a letra, né, desejando até mesmo às vezes servir a Deus adequadamente, mas sem perceber estavam demasiadamente tentando observar a letra num papel frio e sem desfrutar da pessoa viva de Deus. Então essa esfera religiosa, de certa forma nós ganhamos isso nesses versículos, nesse fato aqui de Jesus ter tirado de Cesareia, tirado de Jerusalém e levado até Cesareia. Nós ganhamos que essa atmosfera religiosa de Jerusalém, onde ali habitava os principais sacerdotes, as lideranças daquela época, essa atmosfera, essa esfera religiosa poderia impedir os discípulos de ganhar tal revelação da parte do Senhor, revelação acerca da igreja. Então ainda hoje o Senhor precisa tirar cada um de nós dessa esfera religiosa para nos dar revelação da igreja. A igreja é algo muito comentado, porém muito pouco compreendida, e poucos recebem a revelação do que de fato é e o que representa a igreja. A igreja, como Efésios 1:23 nos diz, ela é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça deste corpo. Então a igreja ela é composta de todos os cristãos que estiveram no passado aqui nessa terra, que estão hoje no presente e que estarão no futuro, aqueles que vierem a receber Cristo como Salvador e forem introduzidos no seu corpo como membros do corpo de Cristo. Então a igreja é o corpo, é a sua expressão. Quando fala igreja, nós falamos na verdadeira igreja universal que representa todos os cristãos de todas as épocas, desde que ela foi gerada por Cristo até a sua consumação final. Todos os membros que estão na igreja todos os filhos de Deus que estão no seu corpo representam a igreja, são membros do corpo de Cristo. O que mais exemplifica e nos deixa claro é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele compara a igreja a um corpo humano. É perfeita essa comparação, só poderia vir da parte de Deus mesmo, onde compara a igreja como corpo humano. Nós temos muitos membros e cada membro tem a sua função, né, uma diferente da outra, mas que organicamente, né, com vida, cada um exercendo a sua função em perfeito funcionamento, expressa o nosso corpo saudável, cheio de saúde física, também espiritual, psicológica. Então, cada membro da igreja, como filho de Deus, deve exercer a sua função e deve manifestar Cristo. Deve desempenhar, né, a função para o qual foi chamado, foi colocado no corpo de Cristo. Não há membro no corpo de Cristo que não tenha uma função, que não tenha recebido um dom da parte de Deus. E a palavra nos diz que todos nós devemos profetizar. O que é profetizar? É falar a palavra de Deus.
é levar Deus às pessoas, é profetizar a palavra de Deus. Então todos nós podemos exercitar o nosso dom de profetizar, de pregar o Evangelho, de servir a Deus. Isso é um privilégio para todos nós, é um direito de todos nós, é um privilégio e um direito para cada filho de Deus, não é para apenas alguns que estão, nós chamamos de irmãos de frente, que estão à nossa frente, que na verdade não existe irmãos de frente na igreja. Não existe os irmãos de frente porque não existe os irmãos de trás. Todos exercem sua função. Qual membro do corpo que é mais importante ou menos importante para nós? Dizer que um membro é menos importante no nosso corpo, podemos dizer que nós conseguimos viver sem ele. E de fato, nenhum de nós deseja que algum membro do nosso corpo seja retirado. Por quê? Porque é importante. Mesmo aquele que você julga menos importante, você não deseja que retire do seu corpo. Fala, deixa ele ali, que ele tem a sua função e está perfeito. Assim com respeito à igreja. Todos são importantes para Deus. Então, essa esfera religiosa que estava ali em Jerusalém, ainda nos cerca, ainda pode nos influenciar hoje e nos impede de receber tal revelação da parte do Senhor. Não somente com relação a esse assunto da igreja, mas com relação aos demais assuntos que o Senhor deseja nos revelar a cada um de nós. Às vezes nós vivemos demasiadamente influenciado na religião e desfrutamos pouco da palavra do Senhor. O Senhor aqui em Mateus mesmo capítulo 15, no versículo 8, ele em certa ocasião se referindo ao povo de Israel, ele diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha, e o povo de Israel era o povo de Deus, povo que adorava a Deus, povo que lia e relia os pergaminhos do Velho Testamento, conheciam a palavra, os principais sacerdotes, os fariseus que eram religiosos, podemos dizer até fanáticos, fervorosos pela palavra, conheciam, podemos dizer assim hoje nos nossos dias atuais, conheciam a Bíblia de capa a capa, de trás para frente, de frente para trás, de toda forma. Falava um assunto, já sabia os versículos de cor, mas não tinha experiência de desfrutar do Senhor. Então, quando o Senhor se refere a essa esfera religiosa, ele diz que é para se acautelar do fermento. Ele chama essa esfera religiosa dos fariseus, dos saduceus, de fermento. Acerca do fermento, no capítulo 13, quando o Senhor falou a parábola do fermento, é o versículo 33, ele disse assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Para nós compreendermos um pouco mais sobre o que esse fermento da religião pode causar em nós e nos impedir de tocar na pessoa viva do Senhor, de desfrutá-lo da sua pessoa e de recebermos revelação do Senhor, nós precisamos, para compreender um pouco mais sobre isso, entender para que serve o fermento. Nenhuma palavra, nenhum tio, nenhuma vírgula na Bíblia está aqui por acaso. Tudo tem um significado. Porque o Senhor usou esse exemplo de fermento para falar dos fariseus e dos saduceus. Porque o fermento físico, biológico, ele tem 2 funções. O primeiro é para levedar, é para fazer crescer a massa. O pão, aquele pãozinho que você compra lá na padaria, chamado pão francês, pão de água, o padeiro faz, ele é bem pequenininho, coloca lá na forma pequenininha. Mas aí, com o calor do fogo, assim que ele está sendo ali preparado no fogo, assado, o fermento que tem na massa faz ele levedar, ele cresce e fica aquele pãozinho bonitinho que você vai comprar lá na padaria. E a outra função do fermento é tornar macio o pão, a massa. Experimenta pedir, se tiver uma amizade com o padeiro, aí fazer um pãozinho, até mesmo na sua casa mesmo você pode fazer, mas sem fermento. Prepara a massa e não coloca fermento e assa o pão e depois você tenta comer para você ver. Parece uma pedra de duro. Então o pão sem fermento, a Bíblia chama de pão asmo. É o pão que não tem fermento. Então, todas as coisas que foram introduzidas no meio de 3 medidas de farinha, o fermento que foi introduzido por essa mulher, que o versículo
que nós lemos disso, que foi introduzido pela mulher nas 3 medidas de farinha, são coisas que foram colocadas em meio à igreja, em meio a Deus triuno. 3 medidas de farinha representando o Pai, o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então são coisas misturadas ao Deus triuno, a sua palavra sã, pura, que leveda, que aumenta o número de pessoas e torna a palavra, de certa forma, fácil de ser digerida, fácil de comer, de engolir, de aceitar. Mas o pão asmo, sem fermento, é difícil de comer. Ele é muito duro, às vezes até machuca a boca, machuca a garganta, porque ele é duro, áspero. Então a palavra sem fermento é o pão asmo. Às vezes ela até nos corta, mas também nos edifica, nos traz um crescimento sólido, firme. Então hoje tem muitas coisas colocadas em meio à igreja, no meio da igreja, desse corpo de Cristo, para fazer levedar a massa, para fazer crescer de uma forma bastante rápida, e que misturada a palavra sã do Senhor, a palavra pura, pode se tornar fácil para as pessoas seguir. Então fica aí uma advertência para todos nós. Cuidado, o Senhor também está falando isso para nós hoje. Hoje nós somos os discípulos do Senhor. Nós somos os apóstolos enviados a pregar o Evangelho do Senhor. Todos nós, eu, você que está me ouvindo, todos que são filhos de Deus. Então o Senhor está nos advertindo da mesma forma. Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus, e toda religiosidade, todas as ferramentas e coisas que foram introduzidas na igreja para fazer você seguir o Senhor de uma maneira muito relaxada. Falar, tá fácil seguir, tá gostoso. Puxa, não vejo a hora de ir para a reunião porque é uma delícia lá. É lógico que nas reuniões da igreja nós temos que sentir prazer e alegria, mas da onde vem esse prazer e alegria? Vem do Senhor pela palavra e por tudo que o Senhor é e pelo que Ele está nos revelando, nos dando, né? Ou essa alegria nossa de ir para as reuniões e seguir o Senhor é por causa das coisas, ferramentas que são oferecidas, que foram introduzidas, que estão ali expostas, disponíveis a nós, né, nos nossos locais de reuniões, com o disfarce de que nós estamos seguindo o Senhor, mas na verdade é um impedimento para recebermos a revelação do Senhor. Fica aí uma pergunta para você que está me ouvindo agora aí diante do Senhor. Como está a sua vida espiritual? Faça um check-up, um balanço. Nós estamos aqui hoje dia 11 de dezembro, né? Está chegando o final do ano. Toda empresa no final do ano faz um balanço para ver, né, o que foi apurado de receita, quais foram os débitos, se houve lucro, se houve perdas, né? Esse balanço é necessário na empresa fazer. Nós também, na vida da igreja, precisamos fazer um balanço espiritual, né? Ou um outro nome que podemos dar é um check-up. Quando você vai no médico, faz todo o exame e ver como está o seu corpo físico. Então, às vezes, nós precisamos do check-up espiritual do Senhor. Fazer, refletir, parar e ver. Peraí, já faz 5 anos, ou 10 anos, ou 1 ano que eu estou me reunindo, né, que estou seguindo o Senhor, como que está? Estou crescendo em vida, estou recebendo revelação do Senhor, estou comendo mais da palavra ou estou estacionado, apenas indo no embalo, junto com as multidões seguindo o Senhor? Como que está? O Senhor diz, quem quiser me seguir, Mateus 16, 24, quem quiser me seguir, logo após ele revelar a igreja, ele disse isso aos discípulos, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, após ele revelar a igreja, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quer salvar a sua vida da alma, seus prazeres terrenais aqui? Vai perder lá a vida com o Senhor. O prêmio, né? O galardão de reinar com o Senhor. E quem perder aqui os seus prazeres terrenais por causa do Senhor, achá-la lá o galardão, o prêmio junto com o Senhor. Então, perde aqui, ganha lá. Ganha aqui, perde lá. Então, em Gálatas, e aliás, em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, o Senhor diz assim, através do apóstolo Paulo, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim
com os asmos da sinceridade e da verdade. O que o Senhor disse aqui, o apóstolo Paulo, para todos nós, é exatamente isso que nós estávamos compartilhando. Lançai fora o velho fermento, toda a velha prática de se reunir, a velha prática de seguir o Senhor, de desfrutar do Senhor. Nós precisamos nos reciclar diariamente, desfrutando da pessoa viva do Senhor. Às vezes precisamos ir diante do Senhor em oração, falar: Senhor, eu nada sei. Senhor, o conhecimento, às vezes o costume, as tradições, né, no grupo onde eu me reúno, tem me feito eu estacionar. Às vezes a gente está anos e anos ali nos reunindo, mas não acrescenta nada de novo, não tem a alegria do Espírito, somos pessoas abatidas, tristes. Precisamos nos reciclar, precisamos da alegria, do pão asmo que está na palavra do Senhor. Precisamos da palavra pura, palavra sã, que nos cura. Às vezes podemos estar cheios de fermento. Então, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, onde não há fermento. A igreja é um grande hospital, onde pessoas doentes vêm, são introduzidas no corpo de Cristo, onde o Senhor está trabalhando dia a dia para curar cada um de nós. Certamente podemos ouvir o Senhor dizer que a igreja é um lugar onde a sua vontade é realizada. Isso é o que o Senhor nos diria hoje, se Ele nos perguntasse, né? E para vocês, quem sou eu? O que é a igreja? O Senhor ia dizer: olha, a igreja é um local onde a minha vontade física, espiritual, onde a minha vontade é realizada, onde as pessoas negam a si mesmo para me seguir, onde as pessoas estão sendo trabalhadas por mim para poder reinar no mundo que há de vir, no reino de meu Pai quando for manifestado, para Ele estar reinando junto comigo. É um lugar onde eu ministro crescimento de vida, ministro espírito e vida para cada um de nós. Precisamos ter diariamente a prática de seguir o Senhor para entender. Para isso, para recebermos a revelação. Para isso, às vezes, precisamos sair de toda a nossa esfera religiosa de Jerusalém e ir para um lugar chamado Cesareia de Filipe, que é o nosso espírito, que está dentro de você, onde Cristo habita. Entrando no seu espírito em contato com o Senhor nos dá revelação e muita sabedoria para nós seguirmos o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje, de advertência a todos nós e também de encorajamento para seguirmos o Cordeiro. Jesus é o Senhor.